Oi pessoal, nós damos início aos nossos estudos falando rapidamente sobre a linha do tempo. A gente vai fazer uma linha do tempo da história geral, da história universal, que ela é mais baseada na questão da Europa, e também comparar um pouco com a linha do Brasil, a linha da história do Brasil. Isso ajuda para a gente lembrar dos fatos e localizar fisicamente, ou pelo menos uma imagem, né? Aonde está cada tempo, a gente ter uma base didática para conduzir o tempo. A história, na verdade, ela não tem uma linha da maneira como está colocado aqui, mas os principais fatos se encaixam nessa linha. Então isso ajuda para a gente estudar, né? Ajuda a se localizar e depois para resolver questões, inclusive relativas a Enem e outros que pedem um conhecimento com essa base totalizante, digamos assim. Nessa totalização, quando alguém fala sobre motor elétrico, sobre as novas regras constitucionais, a divisão dos poderes, o surgimento da democracia, o escravismo, o feudalismo, você localiza mais ou menos nesse tempo, de acordo com a linha do tempo clássico. Então aqui vamos começar. A história, por essa linha clássica do tempo histórico, começa com o surgimento do homem. Então, antes do homem é uma história que tem outros estudos que vão falar sobre a história natural, a origem dos animais, a história biológica, a arqueologia biológica, a questão do desenvolvimento da terra, etc. Mas quando os primeiros homens, ou chamados hominídeos, né, chegam, são estudados, já começa a partir daí ter relações sociais, constituições de sociedade, portanto aí começa a história, digamos, que a gente pode contar um pouco dessa relação. Mas ainda não é tão aprofundada, por isso o nome, nesse período aqui, se chama pré-história, até o surgimento da escrita, quando a escrita deixa os fatos mais perenes, mais fácil de comparar, uma escrita dos fenícios, escrita dos egípcios. Então, esse período aí é o chamado período da pré-história, que vai dos primeiros hominídeos, mais ou menos 200 mil anos antes de Cristo, aqui está errado, né, com um zero a mais, né, até 4.000 antes de Cristo, tá ok? Aí, depois nós temos um outro período da história, passando por nascimento de Jesus Cristo, no ano 1, né, quando nós temos a queda do Império Romano do Ocidente. Lembrando que o Império Romano foi muito grande, do Império conquista a Europa, parte da África e também do Oriente Médio. Em 476 depois de Cristo, ele é invadido pelos bárbaros, né? E a cidade de Roma é tomada. A partir daí tem algumas mudanças, algumas coisas se preservam, por exemplo, o escravismo, a estrutura de poder, de militares e tudo mais, mas outras coisas surgem como novidade. Por exemplo, a extrema ruralização e o declínio das grandes cidades. Mas o Império Romano ele tem duas partes. Ele tem a parte do Ocidente que permanece, a capital é Constantinopla, né, hoje é Istambul, na Turquia, mas o Império Romano do Ocidente, em 476, então, cai sob a invasão, às vezes lenta, às vezes transitória e às vezes violenta, dos bárbaros. Em 1453, portanto, aqui nós estamos aproximando já da mesma época que os portugueses chegaram no Brasil, né, já estão querendo chegar na América com Cristóvão Colombo, nós temos então a queda do Império Romano do Oriente, a tomada de Constantinopla. Então esse período aqui nós chamamos de Idade Média. Então a Idade Média vai deste ano 476 até 1453, né, entre a queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente. Ok? Em 1789, uma data importante para a gente decorar, essa eu sempre recomendo que os alunos decorem, é 1789. Aqui nós temos a Revolução Francesa, que é um marco importante na questão dos direitos civis, na questão do liberalismo, a consolidação do capitalismo, tanto como meio de produção do ponto de vista econômico, como também a sua estrutura política, o capitalismo se estrutura politicamente a partir daqui, né? Então esse é o cenário. Esse cenário da linha clássica do tempo histórico tem problemas,
problemas, ela é eurocêntrica, ela detalha mais os aspectos políticos, militares, né? Ela esquece da história da América, da África e da Ásia, mas é bastante adotada para fins didáticos, então. Pode ser adotado a outro tempo histórico. Pode ver que esse tempo histórico tem uma cronologia baseada em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, que nasce aqui na história antiga, não é considerado fator de mudança histórica, porque ele é um personagem histórico, evidentemente, importante, sagrado, mas ele é adotado como datação apenas, mas não como um fator que mudou as coisas. É claro que se você analisar o pensamento, se você pegasse a idade dividida pela história das mentalidades, perceberíamos que aqui, um pouco antes, aqui 300 mais ou menos depois de Cristo, começa o chamado grande expansão cristã, né, que avança e vai até aqui. Então, se eu tivesse só o período cristão na Europa, seria um espaço maior, seria outras características dessa linha do tempo. Mas essa é a clássica que nós estamos adotando. Vamos lá. Então a pré-história vai do 2000 a.C. até 4000 a.C., ok? Esse período, os homens começam a trabalhar com a pedra polida, a pedra lascada, dominam o fogo, inventam a roda e até estabelecer a agricultura, as primeiras populações criam cidades e surge a escrita. Depois do surgimento da escrita chega a história antiga, até 476 depois de Cristo, com a queda de Roma. Depois começa a Idade Média, com o feudalismo, até a queda de Constantinopla, começa a Idade Moderna, até a Revolução Francesa, que começa a Idade Contemporânea. Então, pré-história, história antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Então, cada uma tem as suas características, que a gente vai ver depois com mais detalhes. Então, 200 anos antes de Cristo, nós temos então o surgimento dos primeiros hominídeos. Aqui nós temos uma representação trabalhada com computação dos crânios achados dos australopitecos, Homo habilis e outros seres que ainda não podem ser considerados homens, né, hominídeos, né, os seres humanos atuais, mas eram períodos anteriores, mas já viviam, se comunicavam, já se estabeleciam em comunidades, já de certa forma escrevia a história, mas não é aquela história mais perene, que é a escrita deixa aquela história mais fixada. Né? Depois nós passamos então ao surgimento da escrita, que primeiro surge como ideograma, desenho de uma ideia, depois passa a ser uma escrita com fonemas que os fenícios vão inventar, mas a escrita se torna um elemento muito importante para a difusão dos conhecimentos e também para a preservação da história. Por isso que tradicionalmente se usa 4000 a.C., mais ou menos, o surgimento da Idade Antiga com o surgimento da escrita. E aqui nós temos em 476 uma imagem que mostra a tomada pelos bárbaros, povos do norte, que desceram até a Península Itálica e passam a tomar o grande império, que é o Império Romano. Aí o saque de Roma esfacelada, né? E a partir daí começa uma certa ruralização da Europa. Em 1453 nós temos a tomada de Constantinopla. Os turcos otomanos, que é um grande império, vão lá tomar então essa cidade que controlava o comércio ali no Mar Negro, Mar Mediterrâneo, e era controlada pelos imperadores do Império Romano do Oriente, e os turcos chegam para dominar. Em 1789, então, nós temos a Revolução Francesa, em que diferentemente da Revolução Burguesa inglesa, ela é mais violenta e ela estabelece premissas como igualdade, fraternidade e liberdade, inscrita na Constituição, uma norma que todos têm que seguir, a divisão dos poderes, os primeiros códigos de leis, que todo mundo nasce com direitos de bebê, né? Então é a Revolução Francesa bastante significativa e essa data é importante para a gente que nós estudamos a história contemporânea para lembrar dessa data. Essa data é importante que se lembra, 1789, que significa a consolidação do capitalismo, tanto econômico como politicamente. Né? Bem, agora nós passamos rapidamente a analisar os indígenas do Brasil, ou Brasil indígena,
antes da chegada dos colonizadores portugueses. Então, lembrando que o hominídeo nasce na África, todos os dados arqueológicos mostram que antropológicos e arqueológicos mostram que eles nasceram por aqui, depois passou a se expandir, criando vários ramos, alguns vêm para a Oceania, e a tese mais aceita é que para chegar na América eles passaram pelo Estreito de Bering aqui, que era um pouco diferente na época, tinha mais possibilidade de passar, na época de gelo. Também tem uma tese menos aceita, que é que eles tenham vindo de ilha em ilha até chegar à América do Sul, mas essa tese é a mais aceita, mais ou menos de 15 mil a 10 mil anos atrás eles vieram pelo norte chegando aqui. Então supõe-se que também, se essa teoria que é a mais aceita, os primeiros indígenas brasileiros se localizaram no norte, na região amazônica, e a partir daí foram ocupando mais para o sul, dividindo-os em seus costumes, seu jeito de atuar, vai mudando a língua com o passar de tempo. Lembrando que isso aqui demorou-se muitos e muitos e muitos anos. Então, por que não mudou tão rapidamente? Porque teve diferença. A diferença, com o tempo, vai se criando diferença na língua, na forma de sobreviver, na forma de interagir, nos costumes, na religião. E isso vai diferenciando as pessoas, inclusive morfologicamente, geneticamente, por conta da interação com o meio ambiente. Então, a linha do tempo no Brasil, então. Então, 200 mil anos antes de Cristo, nós temos aqui os primeiros hominídeos, 13 mil mais ou menos antes de Cristo chegam à América. Então, temos um ponto mais ou menos aqui. Aqui no Brasil, então, nós temos, aceita a tese de que mais ou menos 11 mil antes de Cristo tenha surgido os primeiros habitantes brasileiros, e a Luzia é considerada a primeira brasileira nesse período. Então, aqui tem uma imagem reconstituída da Luzia, né, do crânio encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais, num sítio arqueológico, que isso representaria a imagem da primeira brasileira, né, um crânio do sexo feminino. Depois nós temos, então, na Idade Antiga, aqui no Brasil se desenvolve junto aos indígenas a indústria lítica, que é trabalhar com pedras, e também a agricultura, caça, pesca, etc. Tudo derivado disso. Claro que quando eu falo em agricultura, porque é uma tecnologia, é uma técnica, né? Um aprendizagem mais elaborado, né? Então, a Idade Antiga Universal equivale ao desenvolvimento, então, das primeiras organizações, as primeiras técnicas no Brasil, né? Nesse período, portanto, nós temos a penetração dos grupos indígenas pelo norte, que eles vão se espalhando, né? Aqui nós temos mais os tupis, depois aqui nós temos os Gês, depois a derivação dos tupis dos guaranis, que vem para cá, e assim por diante. Nós temos, então, quando está para chegar aqui na América os primeiros europeus que vão colonizar a América, o Brasil tinha, então, basicamente os tupis nessa região, e os guaranis também, que é uma variável depois dos tupis, porque muito tempo depois eles saem por aqui e cria essa variável, e os Gês, que é outro grupo diferentes, que existe mais para o interior. Então os tupis, com as suas várias nações, que têm outros nomes, estão aqui nesta região mais litorânea. Nesse período, estima-se que a população brasileira era de 5 milhões de habitantes. Vamos falar, mas era indígena, mas era a nossa população brasileira. Em 1500, então, quando chega aqui aos colonizadores portugueses, na Idade Moderna praticamente, veja bem, na Idade Moderna, então nós temos 5 milhões de habitantes, e o Brasil então passa a existir na história assim, relatada por escrita, né, sem busca de artefatos e sinais arqueológicos, a partir da Idade Moderna e contemporânea da linha da história universal. Então, retomando novamente, o Brasil, então, antes de 1500, era o Brasil da pré-história, né, da história dos indígenas, não sem a escrita, mas com seus sinais históricos. Em 1500 começa, mais ou menos 1500, na verdade 1530 começa a ocupação do Brasil. O Brasil se torna colônia, que já mostra os índios carregando pau-brasil, que é a primeira atividade econômica que justifica a colonização. Então o Brasil passa a ser, então, de 1500 a 1822, o chamado Brasil colonial, né, pré-colonial e colonial, até que em 1922
o Brasil se torna independente de Portugal, cria-se uma Constituição, tem um parlamento que não é muito atuante. Depois desse período, nós temos o chamado período imperial, que são os imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, até 1889, portanto, 100 anos depois da Revolução Francesa, a proclamação da República. Na verdade, é uma proclamação porque é cívico-militares. Os militares estão aqui ao centro desta imagem, né? E numa quartelada, acompanhado de civis e a maioria dos militares, e aí depõe Dom Pedro II, que fica sem força. Se vocês perceberem, nesta imagem, aqui a chegada dos portugueses no Brasil é um pouco depois do final da Idade Média, a independência do Brasil é um pouco depois da Idade Moderna, e o Brasil Imperial e o Brasil República é todo ele na Idade Contemporânea. Aqui nós temos uma outra periodização da história do Brasil, feito pelo professor Leônidas Felipe. Mostra que o Tratado de Tordesilhas foi antes da ocupação efetiva do Brasil, né, já estavam, a expansão ultramarina portuguesa estava acontecendo. O período pré-colonial de 1500 a 1530, quando eles passam a interessar efetivamente pela ocupação do território, aqui só exploram o pau-brasil, começa a cana-de-açúcar, o ouro, e depois o período imperial, quando nós temos a coroa. O período republicano, o café até os dias atuais, com a urna eletrônica, a internet e tudo mais, são as várias etapas da história do Brasil. O período da história do Brasil depois da colônia é o período do Império, que é dividido em 3 partes. O primeiro reinado, com a bandeira aqui, né, das 2 famílias, que Bragança Verde, Habsburgo, que era amarela, que representava a bandeira desse período. Então, de 1822 a 31, a regência, quando Dom Pedro I renuncia e vai para Portugal, fica Dom Pedro II de menor, fica regido por algumas pessoas, ele fica governando em nome do futuro imperador. O segundo reinado, que é Dom Pedro II. Nesse primeiro reinado é o Dom Pedro I, né, que governa, que é a consolidação do território brasileiro e tudo mais, né, e da autonomia brasileira. Aqui na regência ganha autonomia as províncias, que são divididas, as províncias, no caso o Paraná pertencia à província de São Paulo, logo depois vai se separar, mas todas as províncias ganham uma certa autonomia. No segundo reinado, então, nós temos o crescimento da cafeicultura e também a campanha do abolicionismo. E aí vem a proclamação da República, né, que é um novo marco. Veja uma curiosidade, que as cores do Brasil permanecem quase majoritariamente verde e amarela, porque representava as casas dos imperadores. Bem, gente, então é isso, para ter uma ideia, basicamente como foi dividida a história mundial, universal, e um pouco comparado com a história do Brasil, para a gente começar os nossos estudos nesse momento. Até a próxima, pessoal!